Agora é pra valer, hein? O Flamengo decide vender Gonzalo Plata para contratar o Luiz Henrique e pega todos de surpresa, gente. Notícia de última hora atualizada pra vocês hoje aqui. Bora para as notícias que saíram hoje, né, pela tarde. Meus amigos, a notícia que saiu hoje, que chegou, a informação forte, é que a diretoria do Flamengo ficou sem escapatória e sem o que fazer a respeito da contratação do Luiz Henrique. Só que tá tendo um descontentamento do Gonzalo Plata dentro do elenco do Flamengo. Por quê? Teve uma proposta para o Gonzalo Plata, né, da Europa, e o clube europeu que quer levar o Gonzalo Plata tá oferecendo um valor ali de 20 milhões por Gonzalo Plata. Só que a diretoria do Flamengo, pensando bem, se dispôs a querer negociar o jogador. E isso pegou todos os torcedores de surpresa, porque o torcedor do Flamengo ficou impactado porque não esperava que a diretoria do Flamengo iria tomar essa atitude ou essa decisão de vender o Gonzalo Plata. É muito bom a gente lembrar de tudo que Gonzalo Plata fez desde quando chegou no Flamengo, né? Gonzalo Plata chegou no elenco do Flamengo ali meio que desacreditado, né? Entrou em algumas partidas, ficou mais fora do que jogando, não tinha muito espaço. Quando o Felipe Luiz assumiu, né, a liderança ali de ser técnico do Flamengo, Gonzalo Plata começou a ganhar mais espaço. Por quê? Felipe Luiz percebeu algo em Plata que muitos técnicos que passaram por lá não conseguiu identificar. E quem descobriu o Gonzalo Plata, quem extraiu o melhor futebol de Gonzalo Plata, foi o Felipe Luiz. Então, se o Gonzalo Plata hoje carrega o nome que ele carrega hoje, o peso, a visibilidade, é porque Felipe Luiz, de certa forma, deu uma impulsão. Só que a diretoria do Flamengo decide agir radicalmente querendo vender o Gonzalo Plata. Por quê? Vendendo o Gonzalo Plata, o Luiz Henrique será contratado. Mas como? O Flamengo vai vender o Gonzalo Plata para poder contratar o Luiz Henrique. Por quê? A diretoria do Flamengo simplesmente decidiu que, se o clube europeu investir pesado para tirar o Plata, eles vão simplesmente liberar o atleta para contratar o Luiz Henrique. E essa jogada da diretoria do Flamengo, eu não concordo por dois motivos. Primeiro, antes de vender o Plata, antes de chegar a proposta para Gonzalo Plata, por que não contratar o Luiz Henrique? Por que não fez uma proposta de 40 milhões por Luiz Henrique? Aí agora que existe um interesse de um time europeu para contratar o Plata, quer usar a saída de Plata para poder contratar o Luiz Henrique, eu não concordo. Porque o desejo de sair não é do Gonzalo, mas sim da diretoria com o intuito de querer contratar o Luiz Henrique. Então a diretoria quer matar dois coelhos em uma cajadada só. Então, no meu ponto de vista, eu não concordo, né, da diretoria do Flamengo abrir mão do Gonzalo Plata só para poder ter verba para contratar o Luiz Henrique, né? Eu sei e eu acredito que o elenco do Flamengo tem muito dinheiro, a diretoria do Flamengo, a instituição Flamengo tem grana para contratar o Luiz Henrique sem precisar vender nenhum jogador. Eles têm grana para contratar o jogador dentro daquilo que é cabível, sem precisar vender nenhum jogador, porque o Flamengo ganhou tudo ano passado. Então, aonde foi para essa grana? Aonde foi para esse dinheiro? Entende? Então, a gente percebe aqui que existe aí meio que algo estranho por trás disso aí, cara. Tem uma coisa muito estranha nisso aí, não tá batendo. Do nada querer vender o Gonzalo Plata, o cara joga bem, o cara corre pelo time, o cara dá vida, né? O cara salvou o time várias vezes, né? E assim, agir com uma trairagem dessa aí não, cara. Aí, no meu ponto de vista, na minha opinião, não vale a pena, porque o Gonzalo Plata, o que ele mostrou até aqui, isso é digno de um jogador, entendeu? E assim, se a diretoria do Flamengo abrir mão do Gonzalo Plata, vai ser o maior fracasso que já cometeram, tá? Mas você quer dizer que o Gonzalo Plata é melhor do que o Luiz Henrique? Eu não quero dizer isso. Cada um joga bem dentro da sua função, entendeu? Então assim, Gonzalo Plata é aquele meia atacante que marca, corre pelos outros atletas, divide bola, rouba bola, entendeu? Então esse tipo de jogador não pode estar fora do clube, entende? Então assim, a diretoria do Flamengo tem que agir às pressas e não vender o Gonzalo Plata. Não vender. Trazer o Luiz Henrique sem precisar abrir mão do Gonzalo Plata. E lembrando, tá? Tem time da Europa querendo contratar o Pedro, tá? Lembrando que o Pedro, né, já jogou em um time da Europa, só que não deu certo, né? Ele não se adaptou. Não porque ele é ruim, não se adaptou, cara. Nem todos os jogadores que jogam bem no Brasil
que são excelentes atletas no Brasil, vão conseguir jogar bem na Europa, cara. Nem todos, né? Vários jogadores do Brasil foi pra Europa e não se deu bem. Gabigol foi um. O cara tava comendo a bola no Santos, foi para a Inter de Milão. Chegou lá, conseguiu render? Não rendeu, cara. Nem todos os jogadores brasileiros têm perfil de time europeu. Eu não falo nem perfil, né? Eu falo assim, vai conseguir se destacar no meio dos europeus. O cara tem que ser extra classe, mano. Senão não consegue destacar, entendeu? Igual, Vinícius Júnior foi pra lá, né? Jogou aqui, chamou atenção aqui, pá, no Brasil, foi pra Europa. Real Madrid, Castilha. Tal, jogou no time da base e tal, subiu pro profissional, desacreditado, o cara foi construindo sua história, ganhando corpo e tal. Do nada, o cara começou a ganhar espaço, foi o melhor jogador do mundo, mas roubaram a bola de ouro dele. Mas tá aí, hoje é um jogador grandiosíssimo na Europa, né? Respeitado, os adversários respeitam ele, sabe da capacidade dele. E é isso, cara, nem todos os jogadores brasileiros vão dar certo na Europa. Muitos foram e voltaram. Mas é isso. Igual o Luiz Henrique, não é que não deu certo. O Luiz Henrique foi pro Zenit, não, para o Paris Saint-Germain. Do Paris Saint-Germain voltou para o Brasil, né? Daqui foi para o Zenit. Do Zenit veio para a seleção, da seleção voltou para o Zenit e tá lá. Ele é ruim? Não. É um jogador excelente. Individual dele é extra classe, mas tá sendo banco no Zenit. Não que o jogador no Zenit que disputa vaga com ele é melhor que ele, que não é não. O cara é pior 10 vezes, mas é banco no Zenit. Então assim, se for pra mim decidir entre vir para o Flamengo e ser titular e continuar no Zenit e ser banco, eu prefiro vir para o Flamengo, na minha opinião, do que ser banco no Zenit. Prefiro vir para o Flamengo 10 vezes do que ser banco no Zenit, sério. Sem tirar e nem pôr. Na minha opinião, tá? A sua opinião aí, você deixa nos comentários, mas na minha opinião, cara, eu já tinha metido o pé faz tempo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se você concorda comigo ou não. Deixa aquele like, compartilha o vídeo. Nós somos juntos. Fui!